Olá, sou Bruno Borges, advogado da Locatelli, e esse é o nosso podcast Tributário em Pauta. Mais uma vez a gente está aqui em videocast nesse formato, isso graças a cada um de vocês que continua participando, interagindo, né, deixando aí seus questionamentos e a gente aprendendo em conjunto, né, com esse complexo mundo tributário, de tantas novidades, de tantos desdobramentos. E é por isso que hoje a gente inicia a 6ª temporada, são já 90 episódios disponíveis aí para que você possa entender um pouco melhor desse caos tributário, definir as melhores estratégias, conhecer pessoas que agregam muito nas nossas experiências e vivências no ambiente tributário. E para isso a gente vai disponibilizar ao final deste videocast, continue aí nos acompanhando, a gente vai disponibilizar um QR Code, por meio desse QR Code nós teremos um material rico, exclusivo, produzido sobre o novo contencioso tributário, as perspectivas, os desafios. Eu acho que é um material extremamente importante nesses momentos que antecipam aí grandes mudanças, como é o que a gente vai tratar hoje, que é justamente a fase de transição, né? Que se aproxima cada vez mais, muitas novidades, muitas dúvidas ainda, ausência de regulamentação, mas o fato é que nós sabemos que a gente precisa alterar o nosso sistema tributário. Nosso sistema tributário é altamente complexo atualmente, é de difícil compreensão por parte, por exemplo, de outros países. A gente também tem uma questão arrecadatória muito forte que onera demais, excessivamente, os contribuintes. Nós também temos dificuldades operacionais, dificuldades de investimento que poderiam ser saneadas com um sistema mais transparente, mais equilibrado, mais justo. E é isso que nós buscamos, né? Agora, até a gente chegar a essa fase, existe a dificuldade de superação do passado. E o passado, ele é realmente algo que continua no presente se a gente não tiver muita maturidade e a gente não mudar aí o nosso modus operandi, né, em todas as estruturas estatais e também nossa em relação ao aspecto profissional da nossa própria atuação. Então serão muitos desafios, mas a gente está aqui para tratar de algum desses temas com profundidade e avaliar algumas questões importantes dentro desse período de transição. Então sejam todos aí muito bem-vindos e deixo também o convite especial. A gente está lançando aí o nosso canal no WhatsApp, o nosso grupo de WhatsApp, com conteúdos também exclusivos, com a participação de profissionais renomados, a interação. Então sejam muito bem-vindos e aí logo na sequência desse videocast a gente também vai disponibilizar os links de acesso a esses nossos canais, tá? E recebemos hoje aí com muita satisfação, né, com muita alegria, o nosso convidado especial de hoje, que assim, como comentar, não é uma grandiosidade de experiência dessa. Recebemos aqui no nosso estúdio Rogério Leite Araújo, com uma bagagem profissional aí muito peculiar, extremamente robusta. O Rogério Araújo é executivo tributário com mais de 30 anos de experiência em multinacionais, atualmente Head de Taxes na Tetra Pak no Brasil e América Latina, contador com MBA em Finanças, professor de pós-graduação há 15 anos e fundador do TEL Tax Expert, a maior rede, né, tributaristas do Brasil aí, com mais de 6 mil membros, né, ativos e recebendo informações de extrema relevância para a construção das estratégias, para a compreensão do nosso sistema tributário. Membro, também diretor tributário da ANEFAC, VP do Tax Executive Institute para a América Latina, enfim, uma vasta experiência, principalmente também com foco em compliance fiscal e estruturação tributária. É com esse currículo, com essa bagagem, com essa vivência, que esse ser humano está aqui hoje, né, para nos abrilhantar. Seja muito bem-vindo, Rogério. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. E também aqui fazendo parte da nossa bancada, né, recebemos novamente o nosso sócio-diretor, Daniel Ávila. Seja muito bem-vindo, Daniel. Bruno, obrigado aí pela organização dessa conversa com o Rogério. Agradecer aí, Rogério, ter aceitado esse convite nosso, né? Eu acho que o Bruno sempre é muito seletivo aí para os nossos convidados e a gente consegue trazer pessoas que agregam muito para a nossa audiência, né? Então, acho que obrigado aí por essa oportunidade, parabéns pela iniciativa novamente aí e vamos lá, vamos começar. Vamos em frente. E aqui ao meu lado, a advogada também da Locatelli, com toda a sua bagagem e experiência, Thaís Rigotti. Bem-vinda novamente, Thaís. Obrigada, Bruno. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Sempre bom conversar com você, com o Daniel. E a oportunidade também de conversar com o Rogério sobre esse momento de transição que está gerando aí alguns receios, algumas angústias. Vamos ver o que a gente consegue esclarecer aqui hoje. Obrigada. Exatamente.
E pra gente iniciar, Rogério, assim, é muito importante, a gente sempre comenta aqui, eu acho que uma base de todas as estruturas que a gente construiu é que são relações entre pessoas, né? As empresas existem, mas existem por conta do trabalho dessas pessoas, dessa atuação, e a sua atuação profissional, a sua vivência é realmente aí um exemplo, e eu queria que você falasse aí um pouco da sua história, da sua trajetória profissional, dos desafios que você enfrentou, para que você pudesse contribuir também com os nossos ouvintes, contando aí as suas vivências, as suas experiências. De novo, Bruno, obrigado pela oportunidade. Acho que contar um pouco da minha trajetória é sempre enriquecedor, me faz também pensar um pouco e ter um pouco de reflexão do que eu vivi e do profissional que eu cheguei, do profissional que eu sou hoje, né? E como eu posso contribuir para outros profissionais da área tributária ou de outros segmentos, né? Como você mencionou, o currículo é vasto. Você falou tão bem que eu até fiquei com vontade de gravar para mim depois para usar como propaganda, né? E eu mesmo não conseguiria falar tão bem assim. Não, a gente manda um recorte depois. Vou usar assim, por não favor. seja por isso. Mas assim, minha experiência sempre foi em empresa, então eu fui muito afortunado de ter trabalhado em grandes empresas desde o início. E eu comecei a minha carreira muito jovem, né, por necessidade mesmo econômica, para ajudar em casa, contribuir, né, com as despesas de casa, contribuir com meus pais, né, de origem muito humilde. Então, isso eu fui obrigado a procurar, né, um trabalho, e eu fui muito afortunado de ser indicado para trabalhar numa empresa grande, já uma multinacional muito reconhecida na época, que é a Philips do Brasil, onde tinha uma unidade gigantesca em Guarulhos, onde eu conheci meu amigo Itamar Cruz, se ele estiver ouvindo, né, Itamar da Flextronics. E de lá eu tive outra sorte muito grande, que eu comecei fazendo serviços essenciais, uns serviços de menor aprendiz, né, separar documento, entregar correspondência. E naquela oportunidade, das lideranças da área tributária da Philips me convidou para ajudar num levantamento de notas fiscais por uma fiscalização. E fez uma pergunta: quantas caixas você acha que tem para esse período específico? Eu chutei um número lá que veio na minha cabeça e, por obra divina, era o número exato. Não acredito. Quantas eram? Eu não esqueço até hoje, 42 caixas. Meu Deus do céu. Meu Deus. Seu número de sorte pro resto da vida. O primeiro desafio era tentar montar aquela caixa, né? Então, para você ser admitido, você tinha que montar a caixa de arquivo, né? Não sei quantos de vocês passaram por isso, mas era bem difícil. Era um dos desafios, né? Trabalhei no TJ há um tempo. E foi isso, e de lá não saí mais. Minha carreira de lá progrediu em todos os níveis dentro da área tributária. Então, eu comecei como auxiliar, passei por assistente, passei por analista, coordenação, supervisão, gerência e onde eu estou hoje, né? Então, a Philips Brasil me deu uma dimensão de empresa, multinacional, de processos. E aí, em seguida, eu passei por outras empresas tão grandes quanto Philips, como Cupertus, que foi uma outra escola para mim, uma empresa multinacional americana, onde comecei a ter acesso aos RPs, né, conhecendo o RP, a padronização, como parametrizar corretamente todos os códigos fiscais. Passei por GE mais 8 anos, passei por IBM, Electro, né, uma das maiores distribuidoras de energias aí no país. Antes de entrar na própria Tetra Pak, estava numa indústria de química, né, do agronegócio, Arista, e hoje na Tetra Pak. Então, além de tudo, muito diversificado. Então, são diversos segmentos que eu tenho experiência, praticamente todos, entre serviços, farmacêutico, químico, agroquímico, industrial. Então, onde eu passei, adquiri uma experiência específica e também compreendi como é a dinâmica dentro das empresas, independente do segmento, quais são os pilares que você tem que observar dentro de uma gestão tributária, né? Fantástico, assim, aí a gente percebe aí essa bagagem realmente, a gente conversou muito antes aqui, né, na gravação, e me chamou a atenção também a sua questão de network, a sua relação com as pessoas, a forma como você une essas pessoas em diversas empresas, auxiliando nesses processos, isso é muito louvável, né, então eu acho que a sua trajetória de vida também foi marcada por esse auxílio, né, às pessoas, essas indicações, e aí tá aí a construção dessa rede, né, do TELA, então parabéns aí mais uma vez. Obrigado. Eu sempre, sim, se eu pegar na minha carreira, eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, tímida ao extremo,
né? E era uma coisa que me incomodava muito, né? Era uma barreira que eu precisava vencer na minha vida, até para alçar outras, né, outras possibilidades. E o network ele me ajudou muito, conhecer pessoas, conhecer outras lideranças, a forma como elas interagiam, a forma como elas se expressavam, né, me ajudou muito nessa essa quebra, né, dessa timidez. E o network é uma coisa natural, eu gosto de estar com as pessoas, de conversar, de ter um ambiente dentro do trabalho, um ambiente de colaboração, um ambiente que é um ambiente alegre, feliz para se trabalhar, porque acho que faz parte do dia a dia do trabalho, ainda mais no tributário, né, que é tão sofrido. Imagina a gente ali... tão árido, né? O dia inteiro de cara fechada. Não, a gente tenta trazer ali uma descontração. E isso ajuda muito a criar essas conexões. E o que eu costumo falar para todas as pessoas que se relacionam comigo, que têm uma proximidade, que a coisa mais difícil do mundo é perder o vínculo comigo. E eu tenho eu tenho provas disso, né? Eu tenho pessoas no meu networking de 30, 35 anos. Por que a gente se conversa ainda? Não sei, a gente tem alguma coisa que tem essa conexão e ela gera muito frutos, ela contribui muito para a minha vida. Fantástico. Isso é muito importante, né? Conhecedor de gente. Talvez mais que tributarista. Mas esse é o mais importante, né? Porque são sempre pessoas. Claro. Não, interessante essa tua exposição, Rogério. E, bom, né, você vê que é uma trajetória que é uma crescente, né? Como você falou, bom, você começou nas primeiras oportunidades que a vida foi te dando e, de um certo modo, em cada uma delas você foi subindo degraus. Claro. E chama atenção, né, Bruno? Porque eu acho que a comunidade que o Rogério criou, ela precede ao Rogério, assim, né? Quer dizer, todo mundo conhece, acho que muito o Theo, e agora, tendo a oportunidade de conhecer, dá para entender um pouco. Como com essa tua cadência, com essa tua... com essas tuas colocações, você chegou num grupo tão qualificado, eu acho que tão admirado no país, né? Exato. Mas... eu acho que diante de todas essas questões tributárias, né, Rogério, quer dizer, bom, você vivenciou o tributário talvez de A a Z. Isso provavelmente não te dá a tranquilidade de dizer, olha, eu conheço tudo do tributário. É diferente, por exemplo, de um cardiologista que trabalha há 30 anos, né, nessa área. No tributário a gente não tem essa prerrogativa de dizer, bom, eu domino esse assunto. Verdade. Mas na tua perspectiva, Rogério, com essas mudanças que vão, enfim, ser implementadas, com essa nova agenda que está sendo trazida para a tributação sobre o consumo, você tem perspectiva, bom, qual que é a tua perspectiva em relação ao contencioso tributário, né? Que a gente estava falando aqui, tem uma proporção em relação ao PIB que chama atenção, deve ser alguma coisa perto de 60%, 70% do PIB do país hoje. Quase um PIB, né? Quase um PIB. Então, qual que é a tua perspectiva, assim? O que você tem ouvido? O que te chama atenção em relação ao contencioso tributário? É mais do que eu tenho ouvido mesmo. É uma percepção ainda não tão positiva, né? Em relação à redução do contencioso. Uma vez que a gente está até comentando, né? Os vieses vão continuar, aquela esperada aproximação, né, das autoridades fiscais num ambiente mais de colaboração ainda não está tão explícita, né? Não está tão transparente. Enfim, mas acho que é uma tendência que isso ocorra, né? Recentemente, todo mundo teve conhecimento, né, das notícias aí, principalmente no valor econômico, falando, né, do potencial aumento do contencioso, né, pela reforma tributária, etc. Enfim, são visões que talvez para nós ali, como tributarista ou de empresa, né, tenham isso em mente como uma visão de risco, né, mas que logicamente, para pontuar isso para a empresa, né? Às vezes você trazer visões muito otimistas ou não realistas podem fazer com que você não tenha um mapa de riscos muito bem direcionado, né? E não dê a orientação correta para a organização, mas que no fim se espera uma melhora, né? Se espera uma melhora, afinal... não se investiu mais de 30 anos em discussões, né, para mudar a reforma tributária e, no fim, a gente manter o mesmo ambiente controverso, contencioso, de insegurança jurídica. Tudo que a gente quer combater, eu acho que a organização, né, o Brasil como um todo, ela quer isso, né, quer buscar um ambiente mais navegável, né, para negócio estável. Né? Isso só vem, né, com a redução, né, desse passivo
judicial, tributário que a gente enfrenta hoje. Então, minha visão, ela ainda não é uma visão que tem assim, um otimismo extremo, mas tenho esperança. Talvez a base que foi construída para se chegar, já se tem. Curto prazo, não acredito que aconteça isso. Mas próximas gerações vão enfrentar um cenário muito mais pacífico, né? Muito mais seguro, estabilizado do que esse que a gente vive hoje já. Não, sem dúvida. É porque, realmente, né, o tributário ele acaba tendo fontes, né? Que escapam muitas vezes dos controles, né? Então, às vezes, uma resposta a uma solução de consulta, alguma manifestação da autoridade fazendária acaba, de um certo modo, vinculando a fiscalização e gerando muita insegurança. A gente vive isso, acho que em diferentes níveis, né? O que a gente viu agora na questão do IOF, né? Bom, isso gera muita instabilidade, gera contencioso. Eu acho que, de um certo modo, acaba intensificando algo que a gente gostaria que nem existisse, né? É verdade. Que as relações acontecessem a gente não está nem falando sem fricção. A gente está nem falando dos impostos sobre o consumo, né? Nós estamos do IOF. Exato. Né? Tudo bem, vamos pacificar os impostos sobre o consumo, mas esses outros tributos, né? E se criou um precedente muito ruim, né? Muito ruim, com essa né? decisão da STF. Os outros governos, né? Quando houver necessidade de arrecadação, temos aqui uma válvula que pode ser usada, né? De um imposto que nem foi criado com esse caráter, Essa né? Arrecadatório. Aí você imagina, eu até um dia antes estava ouvindo um podcast onde participou um grande tributarista, né? Um dia antes da própria decisão do STF, afirmando, não, que na visão dele, um cara assim... extremamente técnico, né, com conhecimento e profundidade em direito, afirmando que não ia acontecer, né, que ia ser revogado o decreto, etc, etc, e no outro dia... Aí você imagina, bom, tô lá na empresa, ouvi o podcast, falar, o cara... Qual a mensagem que eu passei para a tesouraria? Olha, tem tudo para ser derrubado e etc. Né? E a maioria, acho que da comunidade jurídica acreditava nisso, né? E no fim, para o arrepio, né, do direito... E do custo, né, da operação, né, porque as empresas foram seriamente impactadas com esse aumento de IOF, né? Sim, seja pela questão do IOF câmbio, né, mas Sim. Bom, a questão do risco sacado eu acho que até acabou ficando de fora. O risco sacado ficou de fora. Mas gerou uma insegurança, gerou uma desconfiança muito grande em relação ao mercado. Quer dizer, você faz uma projeção de preço. Então essa instabilidade toda, eu acho que ela... de um certo modo, passa até um sinal contrário às promessas da reforma, que é de simplificação, exatamente, de estabilidade. Porque tinha né? que ter essa aproximação nesse momento, trazer a confiança, né? Olha, venham para cá, vamos trabalhar junto, ter essa aproximação, você ter portas abertas para trazer um issue que você tenha e trazer uma solução, né? Como acontece em alguns países, né? Issue resolution, você consegue ali ter uma discussão com as autoridades fiscais antes de uma autuação. Ou mesmo se você tem uma autuação, você tem a possibilidade de negociar descontos muito favoráveis, né, e afastar, né, todo esse contencioso. Mas o que acontece é mais o mesmo, né? Mais o mesmo. A gente está falando pacificar hoje os tributos sobre o consumo, que a gente tem 5 tributos sobre o consumo, mas e os outros? Então, vamos seguir essa mesma perspectiva, né? Então isso também acende um alerta até pensar. A hora que o IBS e o ICBS tiver todo vapor, não vão gerar as mesmas controvérsias, não vão gerar a mesma interpretação por parte do judiciário e a gente continuar com a insegurança jurídica. Então fica sempre ali um senão, né? É isso, né? Eu fico pensando assim, realmente eu acho que a maior dificuldade é essa superação desse modus operandi, como eu falei no início, desse passado, né, que continua presente. E a questão principal também dessa questão do contencioso é a própria fase de transição, né? Assim, a gente nunca vivenciou 2 sistemas tributários coabitando, né, conjuntamente operantes. Então, acho que vai ser realmente uma fase extremamente desafiadora e com potencial de gerar contencioso, né? E até no próprio relatório do STJ ele menciona aí triplicar o contencioso se alguns ajustes não forem rapidamente realizados por parte da regulamentação, né? Então eu acho que a gente realmente precisa olhar
quando a gente pensa no futuro, eu acho que a gente tem um sistema tributário melhor do que a gente tem hoje, mas verdade. Essa estrada até lá é uma estrada tortuosa e que vai demandar da gente bastante atenção e bastante estratégias tributárias, né, para que a gente não permita que os erros do passado e presente permaneçam nesse novo sistema. Sim, tem que ter colaboração, né, Bruno? Se não tiver colaboração, a crescente do volume de disputas tributárias só vai aumentar. Com certeza vai passar de um PIB. E a preocupação é que nesse momento onde entes federativos aí buscam assegurar uma arrecadação X para que quando ocorrer, né, a implementação dos outros tributos se garanta essa arrecadação, faz com que realmente pense numa corrida maior ainda para autuações, para fiscalização muito mais severas. Aumento de alíquota, né? Aumento de alíquota por estados. Notícia que a gente recebeu essa semana já não é boa, né? Já tem uma briga grande entre estados e municípios e pelo comitê, né? Parece que os municípios não indicaram. Não indicaram. Então já começa uma coisa que deveria, entre eles, já estar muito bem alinhado, costurado, alinhado e o contribuinte assistindo isso apreensivo, né? Uma coisa em relação à transição que tem me feito pensar bastante são os créditos, né, que vão ficar do sistema antigo para serem compensados no sistema novo ou utilizados. Então, se tiver algum problema com esse crédito, a gente vai ter que discutir o crédito gerado no sistema antigo. Será que a gente ainda vai ter essa base de dados? As leis não vão estar mais vigentes? Eu acho que ainda tem muita coisa para a gente viver pela frente e discutir. Você tem toda a razão, Thaís. E é uma preocupação da maioria das empresas justamente isso, né? Você tem o caso do ICMS que vai sobreviver até 2032, né? 32, e aí em 2032 ainda você vai estar recolhendo 60% da alíquota, né? E gerando toda o compliance, todas as discussões que ainda não estão pacificadas, né? Como critério de material intermediário, aproveitamento de ICMS sobre imobilizado, como é que vai ficar? Dividir em 48 parcelas. O próprio insumo. Quem está acumulando crédito, né, tá numa corrida aqui para, mesmo que o cenário ainda seja de mais 7 anos pela frente, não chegar com nenhum saldo credor até lá, né? Mas tem sido um desafio muito grande, né? Principalmente, não digo o estado de São Paulo, que andou facilitando muito, né, nos últimos anos, mas tem estados que você tem uma dificuldade muito grande em conseguir monetizar, né? E o saldo credor por si só não dá o direito a ter essa possibilidade do recebimento em parcelas, né? Isso. Você tem que passar pelo processo de aprovação, validação desse crédito através de todas o compliance que é exigido, né, para a certificação desses valores, né? Como em São Paulo, o pessoal conhece bem como o ECREDAC, né? Então é um trabalho árduo para chegar nesse resultado, para certificar que você, pelo menos se tiver esse crédito no final da transição, consiga ter o direito de receber esse valor nas 240 parcelas, né, que foram prometidas. Né? Sim. Quer dizer, você tem que demonstrar que isso é passível de aproveitamento. Né? Porque tem muita gente pensando que é simplesmente chegar lá com um saldo credor que está no livro. Não. Já não é, né? Então isso preocupa bastante, e a gente está falando de um estado, mas cada estado pode fazer de uma forma, e dependendo do estado, eu converso com bastante gente, é bem complicado, né? Bem complicado mesmo você conseguir reaver alguma coisa. Até porque tem um conflito de interesse, né, no que o Rogério está dizendo. Quer dizer, se os estados estão num esforço de aumentar a arrecadação para criar, vamos dizer assim, as referências de arrecadação, quer dizer, por que ele teria interesse em eventualmente facilitar esse processo de compensação ou recuperação desse resíduo tributário? Né? Verdade. É um conflito de interesse enorme. É verdade. Isso faz pensar um pouco que esse processo todo também tem um pouco de longevidade, né? 7, 8 anos, a gente está debatendo, também faz sentido nisso, né? Imagine se fosse algo mais abrupto, né? E com esse caminhão de crédito ainda a ser ressarcido pelos estados, eu tornaria inviável pensar numa reforma num menor prazo, né? Não só pensando no aspecto dos regimes especiais, mas também como tratar todo esse caminhão de crédito acumulado que foi gerado todos esses anos, né? Bom, mas falando sobre outro tema aqui bem
difícil, talvez bem misterioso ainda um pouco sobre a reforma tributária é o split payment, né? É uma das grandes inovações aí que vão vir com o novo sistema tributário. E eu queria saber, na sua opinião, Rogério, quais vão ser os principais desafios tecnológicos e operacionais para as empresas e para as instituições financeiras para a implementação do split payment? Essa é uma pergunta de 1 bilhão. Quem souber a resposta, está feito. Né? Sim, o conceito de split payment é a base da reforma tributária, é a base, né? Garante ali a arrecadação de ponta a ponta, reduz ali a utilização do erário, né, para gestão de caixa das empresas. Então a gente sabe que ele é sonegação principalmente, né, que essa discussão principalmente tem muito aqui no estado, né, se você pode tomar o crédito, se o seu fornecedor está inadimplente, né. Eu acho que é válida, é um mecanismo sim que diante do que a gente tem hoje de tecnologia, né, veja o Pix, né, ele torna ele viável. O que para mim ainda é controverso é como vai funcionar, como se tem todas essas metodologias de split payment, né? Eu penso que para mim, num cenário de split payment, tudo teria que ser feito no momento da liquidação financeira. Se abdicaria de toda forma da apuração, né? Porque o pagamento do imposto ainda vai perdurar, pelo que eu entendi até agora, vai perdurar pela apuração, ou o que ocorrer primeiro, né? Dependendo dos fluxos de pagamento ou de recebimento. O que, lógico, vai gerar um acúmulo, né, de valores para serem reconciliados nas empresas. Eu vou ter que ter contas transitórias do que vai sofrer split, do que já sofreu e do que eu tenho que ressarcir, do que eu sofri split, do que eu fiz o pagamento na apuração, mas que vai sofrer split porque a liquidação financeira vai acontecer no futuro e é automático e o banco vai reter. Então, isso gera na minha cabeça, né, ainda um grande problema de fluxo de reconciliação. Então, nesse ponto, eu entendo que o compliance vai aumentar bastante na reconciliação, e a gente espera que os principais provedores de solução fiscal, os próprios ERPs, tragam alguma solução onde consiga capturar direto isso dentro do portal do governo e a gente consiga reconciliar e identificar ali o que tem a receber, porque isso vai trazer um impacto muito grande para o caixa da empresa, né? Então, tenho colocado o pessoal da tesouraria direto, né, nas discussões, tenho discutido como funcionam nossos fluxos de pagamentos, potenciais desencaixes, né, de caixa que pode acontecer. Então, isso nesse momento é o que a gente pode fazer, né? Mas torço para que perdure essa ideia de ter um sistema de split que esteja diretamente ligado somente ao fluxo de pagamento, à liquidação financeira, sem apuração. Ou se tiver apuração, que tenha a promessa do ressarcimento em até 3 dias, né? Que foi que tem um prazo muito curto ali. De 3 dias. Mas que mesmo assim é um desencaixe. E eu fico imaginando como é que, dentro da empresa, como é que a gente vai fazer uma projeção de cash flow. Então, o tax cash flow vai ficar cada vez mais ciência futurolista. Futurologia do que... Essa é a promessa, né? Mas se a gente pensa estruturalmente, quer dizer, de um certo modo é o governo dizendo, olha, eu não vou tomar risco, né? Eu quero antecipar a minha arrecadação. E essas... então, quer dizer, bom, o governo é vencedor nessa alteração, as empresas, de um certo modo, são perdedoras nessa mudança. Então, até as estruturas de capital precisam ser consideradas, porque, quer dizer, a empresa tem que estar fortalecida financeiramente ou tem que estar com acesso a capital e crédito muito disponível, porque se a gente pensar em grandes volumes, varejistas que, enfim, transacionam bilhões e bilhões de reais eventualmente por mês, quer dizer, o impacto não é trivial, não. Com a taxa de juros a 15%, realmente... Então, Daniel, aí você pegou num ponto que é importante, né? Você pegar a estrutura de capital básica, da empresa, né? É mais um ponto que pode gerar muita discussão jurídica disso, né? Porque as empresas vão ser severamente impactadas. Eu fico imaginando um fluxo de empresas gigantes, né?
com pagamentos intercompany ou diversos outros pagamentos, como que vai ser possível reconciliar isso? Como garantir que determinadas transações não vão ter esse impacto econômico nesse momento? E previsão de caixa, né? Então, cada empresa vai ter uma realidade e realmente vai ser bem preocupante entender como é que o governo vai conseguir desenvolver um modelo que vai atender todas as modalidades de negócio, né? É isso. Você vê que realmente não é algo pontual. Quer dizer, a gente deu o exemplo do IOF, mas, por exemplo, tivemos uma mudança recente agora de atualização de depósito judicial. Existe uma diferença entre IPCA e Selic hoje na ordem de 10%. Esse é o juro real do país hoje. Quer dizer, você abre mão de um recurso para garantir algo que está em discussão, mas a remuneração daquele teu capital é muito aquém do que você teria ou na tua operação ou numa taxa livre de risco. Então, tem a ver com indisponibilidade de capital. Né? As duas questões, seja depósito, seja a questão do split payment, é isso. É uma indisponibilidade de capital para atividade produtiva. Né? Daniel, se você pegar assim, do que eu vejo de ponto mais nebuloso e de operacional mesmo, é o split payment. Né? E é o calcanhar de Aquiles de toda a reforma. É o que vai sustentar a reforma, vai sustentar talvez aí uma alíquota razoável, né? Não estou dizendo que seria melhor 26,5% ou 27%, mas que não passe disso. Mas a operacionalização de tudo isso ainda é um ponto de interrogação muito grande. É uma incógnita, né? A gente vai ter o ano de 2026 praticamente para testar tudo isso, né? Então, o ano de 2026 não tem split payment, é um ano que é balizador, né, para entender qual vai ser a alíquota, vai ser um ano mais de compliance, sem impacto econômico em termos de pagamento do tributo. Espero que nesse ano se consigam chegar numa tecnologia capaz de trazer esse conforto e previsibilidade para as empresas, né? Eu li também, assim, relacionado até à manutenção do sistema split payment por parte do governo, né? É um armazenamento de dados e é uma estrutura extremamente robusta e de difícil manutenção, né? Assim, até para que esses dados sejam repassados de forma correta, para que a gente tenha a apuração correta, a arrecadação correta. Então, assim, tudo isso, de alguma forma, gera também desconfiança por parte das empresas, né? Assim, como que eu vou, igual você mencionou, ter um compliance específico para avaliar se isso está realmente coerente, se está certo, se está adequado para o meu negócio, né? Então, realmente, são desafios que alguns outros países que tentaram implementar o split payment não nessa abrangência enfrentaram e descontinuaram, outros continuam para B2B. Então, assim, são situações, mas a gente... a promessa é que a gente tem um sistema realmente financeiro distinto, tá aí a questão da inovação do Pix e tal, e que a gente tem condições de oferecer isso de uma forma inovadora. Então a gente realmente vai ter que pagar para ver e aprender, né, aí nos próximos anos. Eu acredito que tecnologia tem mesmo. É algo inovador, talvez seja algo disruptivo e copiado, né, por outros países, né? O Brasil está na vanguarda, né, em tecnologia tributária, então muitos países acompanham a implementação do sistema que a gente tem de nota fiscal eletrônica e tudo mais. A gente serve, nosso modelo serve de inspiração, de referência para muitos países, né? Eu não duvido que vão arrumar uma forma, né? Até porque isso reflete em aumento da arrecadação, diminuição da evasão, o que no final das contas é um ponto positivo, né? Porque você traz ali no aspecto de competitividade um jogo mais justo para todos os contribuintes. E aquele empresário, né, que tem mais dificuldade de se estruturar, né, não consegue ali ter uma gestão de caixa, puxa ele para essa profissionalização, ter essa conscientização de que o jogo mudou e que usar, né, o dinheiro público para fazer gestão de caixa não vai ser mais possível, né? Vocês acompanham muitas empresas, devem acompanhar, por exemplo, empresas menores, né? Tem dificuldade mesmo de ter ali uma gestão de caixa, né? Ter uma fluidez e acabam se valendo ali de um parcelamento, para conseguir ter fôlego, né? Então é usar o próprio recurso público para isso, né? Então isso vai ser uma quebra inclusive cultural, né? Estão muito acostumados, né? Mas essa é uma perspectiva bem interessante que você trouxe. É mesmo. Porque se você pegar assim, empresas do simples, microempresários,
Quantos eles não estão no refis, acaba um, já entra no novo parcelamento. Esse novo parcelamento já inclui outro parcelamento que não foi pago. E vira uma bola de neve e tá ali, né, o dinheiro. Agora, a preocupação qual ajuda que, né, esse empresário vai receber para se profissionalizar, para conseguir fazer uma gestão de caixa, porque também esse empresariado é responsável aí por 70%, 80% dos empregos no país, né? Então são os pequenos que tira a autonomia dele, né? De decisão sobre onde alocar os recursos. Sim, né? isso pode fazer com que muitos negócios fechem, né? Que geram muito emprego. Então é uma preocupação muito grande. A gente fala de grandes empresas. Estou falando aqui de Tetra Pak, estamos falando de empresas grandes. Claro. Temos recursos, temos onde investir, mas esse pequeno empresário, né? E esse ponto é justamente aquilo que a gente tinha mencionado e que eu queria também te perguntar. Porque, por exemplo, quando a gente analisa até em questões de investimentos, as grandes empresas estão investindo, já pensando em cenários, em possíveis cenários, em alterações que podem ou não acontecer, mas elas têm um campo de previsibilidade muito maior e robusto, com grandes investimentos, principalmente analisando essa fase de transição. E a gente tem pequenas e médias empresas que sequer têm condições de olhar para isso neste momento. E aí, assim, tendo essa proximidade aí com grupos, né, toda a sua rede aí, como que o governo, quais as iniciativas que você acha que o governo neste momento já está tomando para que esses contribuintes se preparem para a fase de transição, e se essas medidas estão sendo suficientes, na sua experiência, para entender o real impacto dessa fase de transição na operação das empresas? Respondendo essa pergunta da parte do governo, não vejo muita iniciativa. Talvez por parte dos grandes grupos, sim. A gente recebeu inclusive o convite para participar do projeto piloto, etc. Então, você vê esse movimento para grandes empresas. Para pequenos empresários, fora as associações, CRCs, fazendo ali a disseminação do conhecimento, etc., não vejo nada mais, nada mais incisivo, né? O que preocupa, né? Porque até mesmo, né, em alguns fóruns que eu participei, onde tem em tese ali grandes empresas, pergunta em que fase que eles estariam da reforma nesse momento. Muitos ali, 30%, 40%, estavam na fase inicial, lendo, entendendo como aplicar. Ou 20%, 30% estão numa fase já de ter mapeamento, uma consultoria apoiando ou investindo em sistemas, e 10%, tô tranquilo, já posso migrar, né? Se a gente está falando isso de grandes empresas que têm ali recursos, né, para investir, quanto mais, melhor empresário. Eu vejo com bastante preocupação esse ponto mesmo das pequenas e médias empresas não estarem prontas para essa mudança. Não quero falar que vai ter prorrogação, né, porque não vai ter, mas o que se vai se fazer nesse momento, né? Qual a preocupação qual o tipo de exceção elas podem ter nesse momento até que se adequem, né? Eu acho que a sensação que a gente tem, assim, no Brasil, né? A gente sempre tem um cenário político possível naquele momento. Então, aí aprova um projeto de lei, aprova o outro, analisa, vê o impacto, remodela para o próximo, ajusta, e aí entra todos esses fatores que geram essa apreensão das pessoas realmente. Olha, será que vai cumprir? E mesmo distorções do próprio projeto, né? Que acaba que a reforma ela começa a ganhar outros contornos que são os possíveis e não os desejáveis, né? Mas isso implica realmente, eu acho que em pequenas e médias empresas de uma forma desproporcional, e também para as grandes empresas geram investimentos que muitas vezes não são investimentos que têm o seu retorno, porque as coisas podem modificar e aí aquele investimento também pode ser perdido em determinadas situações. Então a gente também tem uma percepção, assim, as pessoas, talvez a estrutura que a gente tivesse ter criado o próprio governo já ofertar sistemas de teste, tudo de forma antecipada. Esse seria o cenário ideal, né? E não tudo muito em cima. Então acho que a grande questão é que a gente está trabalhando sempre no limite. E aí as empresas também têm essa sensação, principalmente as médias e pequenas empresas, vou aguardar. Eu acho que isso não vai ser dessa forma que está sendo apresentada. Outras funcionalidades surgirão, outras ferramentas surgirão para me auxiliar, e a gente não está percebendo essa movimentação, e a data está chegando, e PIS/COFINS vai extinto, todas as questões da transição. Então realmente eu acho que é compreensível essa preocupação.
Talvez o que tranquilize também, né, Bruno, é que, bom, a gente já está um pouco mais velho, a gente viveu um pouco ali a transição do plano real, né? Então, quer dizer, em algum momento a nossa moeda mudou, né? A promessa era de estabilização econômica no país. Bom, a gente tinha uma inflação quase que obscena aqui, remarcação de preço. Chegou antes do real, chegou 89. No mês, né? 80, não, no ano, né? A inflação? Porque se fosse no mês seria 1.000 ao ano, né? 1.000, acho que só a Argentina que chegou. Olha, ou Venezuela. Rogério, chegou 80 no ano, né? 80 e alguma coisa. Década de 80 a gente deve ter vivido com inflação de 80% no mês. Bom, temos que buscar esses dados. Tenho minhas dúvidas, mas o Brasil é bem recordista nesse negócio de inflação. Então, talvez a magnitude da mudança seja os mais novos não vão entender isso, né? Quem já nasceu no plano real talvez não tenha essa preocupação, se lembre de filas, a dimensão, etc. né? Dimensão. Quem sabe que vai acontecer, que vai mudar, assim, é fato, né? É o prazo que assusta, né? Prazo muito curto para uma mudança tão grande. Ele garantir que nesse curto prazo já todo o sistema esteja fluindo, que mesmo, né, pensando no ano 2026 aí, seja possível mensurar e calibrar corretamente a alíquota com base naquilo que já foi testado nas notas fiscais, né, com seus respectivos campos. Então, sim, para mim é meio assim, um cenário irreal, na minha visão, para ter tudo isso, né? Já para a operação em 2026. E eu estou falando de conversar com muitas empresas, de às vezes não saber onde fazer um investimento. Tá bom, o que eu vou investir agora? Eu tenho que investir em sistema? Eu tenho que entender... É uma consultoria que vai salvar a minha vida aqui, vai entrar e vai conseguir mapear tudo, trazer comunicação. Então, cada empresa tem uma história diferente. Cada empresa tem um tipo de estrutura em que o gestor da área vai ter que conhecer e saber, não, vamos ter que atacar primeiro essa área, só vai funcionar se eu tiver esses recursos. Então, o mesmo discurso não serve para todas as empresas, né? Talvez então, essa preparação, né, para essa mudança de sistema talvez seja uma das grandes falhas aí da reforma, né? Quer dizer, como você prepara. Não, as grandes companhias têm estrutura, né? Mas como você prepara... Mas mesmo as grandes companhias, pensa o seguinte, né? Hoje a maioria das empresas tem sistemas globais. Perfeito. De RP, né? E esses RPs muitas vezes na localização, pegar Brasil, a empresa não tem nenhuma autonomia para alterar uma tabela lá dentro. Tudo você tem que fazer via ticket, global. Requisição. Como que você vai, nessa medida em que as alíquotas vão flutuar, adicionar campos, criar campos, ter uma dinâmica para sensibilizar um global de que aquilo tem prioridade, zero. Precisa ser feito e saber se vai dar certo, se eles vão entender primeiro, se o que você está pedindo é o que você está pedindo mesmo, né? Se você tem certeza do que você está pedindo primeiro, né? Exato. Para alterar. Então, mesmo empresas muito estruturadas, tem que pensar onde tem que investir primeiro. Tecnologia, sistemas. Isso vai variar de empresa para empresa. Aquelas que têm mais autonomia, mais flexibilidade, possuem de pessoas dentro das organizações dedicadas, né, a mapeamento, tem flexibilidade para ajuste de tabelas. Em tese, teria um cenário mais ameno. Mais né? estável. Mais estável. Né? Mas não é a realidade das maiorias que conversam. Não, tá certo, Rogério. Agora, bom, uma questão talvez menos tributária, né, Bruno, mas que interessa muito as pessoas que querem ingressar nesse mundo tributário, tá, Rogério? É uma pergunta que eu faço. Bom, tributário, de fato, é um campo que causa muita curiosidade e eu acho que tem muita oportunidade. Para o profissional que está querendo ingressar nessa área hoje, assim, quer dizer, o que você vê como um diferencial, o que você vê como perspectiva para um profissional que está, começando a carreira de trabalho. Então, acho que assim, tentando entrar nesse mercado de trabalho, você realmente traz uma bagagem longa, já vivenciou várias experiências, vários desafios. O que você diria para esse profissional que gostaria de
se posicionar nesse campo que é o tributário. Perfeito. Acho que antes de falar um pouco disso, eu queria passar um pouco da minha perspectiva e experiência, né? Quando eu ingressei, isso se perdurou por muito tempo, né? Ingressei na vida profissional, nós tínhamos muita oportunidade de executar o trabalho ali desde o mais básico, né, level que existe. Né? Entrar com uma nota fiscal, entender o que é um CFOP, classificar manualmente, olhar a NCM, entender qual registro que tem que ser feito, qual livro que entra, depois que faz... Então, havia uma necessidade, um aprendizado nisso muito grande, porque além de ser extremamente detalhista, né, era manual e tinha uma volumetria muito grande, né? Porque você imagina, na época que eu entrei, o volume de notas que você tinha que registrar. Na minha época ainda carimbava a nota, né? E tinha lá os campinhos pra você colocar lá o CFOP e tudo mais. Carbono? Que data que tinha que entrar no tinha livro. Carbono? Tinha carbono. Então isso ajudava muito a ter uma porta de entrada para a área. Porque o volume de empregos eram gerados também na mesma proporção, né? Então, isso eu acho que fez com que não só em tributário, mas em contabilidade, outras áreas, também enfrentavam a mesma dinâmica, né? E isso foi mudando, a tecnologia foi entrando, mudando a forma como os registros foram feitos, foi diminuindo cada vez mais a necessidade de interferência num registro, numa classificação. A maioria é feito com barcode, já se classifica corretamente através do pedido, etc. Então, muito pouco, lógico, eu conheço muita gente, existem muitas empresas que ainda estão nessa idade da pedra, né, classificando ali, lançando, mas a maioria tem uma automatização, o que dificulta, né, nesse momento, para os profissionais que querem ali começar numa posição mais básica e ir crescendo, se adentrarem na profissão, né? Então já entra numa realidade hoje totalmente distinta, onde a tecnologia praticamente te fornece todos os dados, prepara toda a informação, e esse profissional tem que estar muito mais preparado, mesmo não tendo essa vivência, né, de estar ali fazendo um lançamento, fazendo julgamentos sobre documento fiscal, de estar preparado para analisar aquilo já de um ponto de partida muito mais avançado. Então a qualificação tem que ser outra, né? Tem que ser uma qualificação com uma visão muito mais voltada ali à gestão, à interpretação do dado, o que eu faço com aquele dado, quais são as consequências dele, se eu consigo mapear através desses dados riscos e oportunidades. Então essa fase do registro onde você tinha ali uma possibilidade de ter uma capilaridade de mão de obra, e essas pessoas iam aprendendo com a profissão e ir crescendo, acabou. Entram agora numa fase muito mais avançada, em que o número de oportunidades não é tão grande como era na época, mas que ainda vão demandar muito para o futuro. E aí eu vejo o futuro muito mais promissor. Porque quando eu comecei, realmente era uma atividade que ajudava bastante, mas era uma atividade enfadonha, né? Repetitiva, cansativa, né? Me lembra até um pouco, né, os tempos modernos lá do Charles Chaplin, chegar em casa e ficava dando tique em tudo, né? Automático, né? Ficava no automático ali fazendo as coisas e agora não, até para a nova geração, né, muito mais ligada em tecnologia, AI, etc. É uma área que realmente está no momento certo de trabalhar, né? De entrar e desenvolver a carreira dentro da área de tax. A porta de entrada é menor, mas você precisa de habilidades diferentes mais sofisticadas para lidar com essa o que gera bastante insegurança. O mercado em si está não só tributário, mas acho que todas as funções, dependendo do grau maior ou menor de interferência manual, de trabalho repetitivo, está sofrendo muito com... Né? Qual vai ser o futuro da minha profissão? AI vai tomar o meu trabalho? Eu vejo que é um caminho sem volta, não tem como fugir disso, né? A gente pode chorar, pode espernear, pode achar que a vida é cruel, né? Como às vezes eu vejo o pessoal comentando, nós mesmos estamos trabalhando para aniquilar os nossos trabalhos, né? Porque estamos investindo em AI cada vez mais, automatizando, mas por outro lado, se também o empresariado não faz esse investimento, ele vai ser engolido para os demais. Então como a gente consegue se adaptar, tá à frente dessas transformações,
se renovar cada dia mais como um profissional da área, né? Essa busca incessante que a gente tem que fazer todos os dias. E eu vejo na perspectiva já de tendo experiência em outros países que a gente está indo para esse caminho também, né? Vai ter uma redução na área? Eu acredito que sim, porque o trabalho repetitivo vai diminuir. Mas as profissões vão se tornar mais expertas, né, naquilo que fazem, vão ter funções muito mais estratégicas, né, muito mais, para mim, que adiciona valor para o negócio, né, vão estar ali realmente suportando a área de negócios com muito mais tranquilidade, porque a mesma pessoa que pode suportar de negócio está envolvida em compliance, imagina, dividir a atenção entre uma coisa e outra, não fatalmente você encontra ali que não consegue dar o suporte apropriado, né, para a área de negócio, então vai surgir esse tempo justamente para que esses profissionais se dediquem a isso. Então isso vai envolver estudar mais, conhecer mais de tributário, continuar desenvolvendo idiomas, entender muito mais de tecnologia. Então, para mim, o futuro é mais promissor. É mais promissor. Não, e faz muito sentido, né? Porque na definição de preço e margem, né? Quer dizer, o tributário entra completamente. Transação, tudo, né? Tudo que a gente faz tem uma consequência tributária. Exato. Né? Tem uma tem que estar pronto para mensurar quais são as consequências tributárias dessa ou daquela transação, né? Sem dúvida. Pode ficar à vontade. É que eu sei que a gente já está batendo aqui nos tempos. Eu faço uma última pergunta? Pode ficar à vontade. Então tá. Rogério, quando a gente fala de uma reforma tributária do consumo, né, a gente tem pelo menos 2 atores aí, que é quem está vendendo e quem está comprando, né, o consumidor. E a gente estava falando muito aqui de quem está vendendo, mas eu queria saber a sua opinião sobre quais vão ser os impactos da reforma tributária para os consumidores finais também. Você tem alguma ideia? Já pensou alguma coisa sobre isso? Bom, em geral, o consumidor final hoje tem uma característica de consumir mais serviços, né? Muito mais serviços. Então, o aumento, né, da carga tributária, quem é que suporta depois isso no final mesmo é o consumidor final. Defendo que tudo isso depois vai se ajustar. Preço, concorrência, competição, não tem como fugir disso. E a equalização que a gente busca, né, para todos os segmentos, né, em que todos paguem a sua parcela justa de tributo. Se hoje um ou outro segmento é muito beneficiado em detrimento ao outro, se a gente trouxer essa equalização em que todos paguem a sua parcela justa de tributo, acho que faz com que o nosso sistema tributário seja mais justo também. Então, vai pesar um pouco mais no bolso do consumidor? Talvez pese de um lado, mas depois a própria concorrência, aspectos comerciais, eles vão se ajustando durante essa transição. O que manda no final é preço. Então, as empresas vão se ajustar na medida disso e eu acredito que esse impacto vai ser diluído e absorvido depois. E a gente, com transparência, né, vai conhecer o que está pagando, pensa que vai ter um controle melhor da arrecadação e a sua destinação. Então, tudo isso também pode refletir em benefício para a população, o que ameniza, né, o que a gente sente hoje de que se paga muito tributo, mas o que se é revertido para a sociedade é muito pouco, né? Então, nossa expectativa é que tenha sim esse impacto, traga uma equalização em todos os segmentos na arrecadação, então teremos cada um pagando a sua parcela justa do tributo. Em tese aumentaria a arrecadação, mas isso também traria benefícios à população. É o que a gente espera, e aí gostaria de pagar mais tributo? Não, mas na medida que você paga mais tributo e também se você vê que o Estado está voltando, tem um retorno. Tem um retorno, então a percepção também muda, né, daquilo que você está entregando ao Estado, né? Com certeza, até essa visão mais otimista da coisa é boa mesmo. E até do ponto de vista da justiça fiscal, como você disse, né? Todo mundo pagando mais ou menos a mesma quantidade de tributo. Porque a gente vê hoje, né, mercados, muitas empresas usam o fator tributário como diferencial competitivo. E nem estou dizendo das empresas que têm benefícios fiscais, mas que usam o tributo, mas não recolhem o tributo, fecham uma empresa, abre outra. Espera
E aquele tributo ninguém nunca mais recolheu, prejudicou a concorrência, que sempre pagou em dia, que sempre paga todos os direitos trabalhistas e tudo mais. Então, acho que se busca isso, né? Acabar com esse tipo de jogatina. Né? Essas ilegalidades, né? As ilegalidades, tem que ser feito dessa forma, mas que senão não tem como disciplinar. Infelizmente... No começo vai doer, mas depois vai... A gente fala de grandes diluir, empresas, fala, uma empresa... Como Tetra Pak, como as empresas que eu conheço, não fazem isso, né? Recolhem o que é realmente devido. Ou é devido? Se tem alguma discussão, lógico, tem controvérsias. Se posiciona, mas recolhe, sim, né? Mas o que é devido, sem brincar com o patrimônio público, né? Então, se espera que as demais também façam isso, né? Tenha esse mesmo, seja por imposição, como vai acontecer agora, né? Seja porque o empresário também tem ali esse senso de cidadania, né? Com certeza, obrigada. Eu acho que talvez para o consumidor final, se a gente for pensar em termos de efeito, né, quer dizer, eu acho que a gente deve ter uma reorganização logística do país melhor, porque hoje você tem uma desorganização logística por conta de incentivos. Né? Então isso deve trazer realmente... São uns absurdos, né? É muito... o que traz outras preocupações também, né? Hoje a gente tem essa desorganização logística, mas também que contribui para determinados estados e municípios terem também mão de obra. Então, é muita coisa envolvida. Posicionamento das empresas. A gente fala, legal, vamos acabar com... Mas e agora? Todos esses empregos que foram gerados, toda essa dependência... Desenvolvimento regional como mesmo, que você consegue fazer isso de forma que não quebre, né? O determinado estado e município, ou cause um novo êxodo gigante, né, para grandes centros... Que eu acredito que não é o objetivo, né? Enfim, são as incógnitas ainda, né? Talvez demore muitos anos ou décadas para a gente saber. Tem feedback, né? Quer dizer, você começa o processo agora em janeiro, quer dizer, como é que o mercado, as empresas, como é que estão respondendo a isso, né? De um certo modo, acho que o caráter orgânico das relações ele é muito positivo, porque na medida que você consegue ter feedback, você consegue, de um certo modo, ir melhorando e ajustando o sistema, para não ter essas, vamos dizer assim, esses solavancos tão, vamos dizer assim, abruptos, né? Quer dizer, como o Rogério falou, tem economias funcionando, tem famílias que dependem daqueles empregos, quer dizer, então em algum momento isso aqui vai deixar de existir. Então, acho que é uma adaptação e o fato de ser longa, eu acho que dá uma certa tranquilidade. A preocupação é que agora já investimentos estão deixando de ser feitos. Né? Já tem repercussão. Já tem repercussão. Foi tudo que foi construído em muitos anos, né? Desses costumes. De uma cultura mesmo, de uma cultura, né, cara? Então, esse é um ponto grande de preocupação. Porque a gente fala, legal, vamos acabar com esse viés logístico tributário, né? Ok, mas... Quais os impactos negativos disso, né? Então, são pontos que a gente realmente tem que refletir bastante. É muito bonito falar, tal, mas tá bom, e aí? O efeito prático, como é que fica essa população, dependendo disso? Os negócios que se arranjaram, né, ao lado, né, por volta dessas empresas e tudo mais, né? A gente tem muitos desafios, né? Assim, muitas expectativas, mas a gente aqui poderia continuar aqui conversando horas e horas, né? Porque o tributário não falta assunto, mas a gente chegou aqui ao nosso tempo. Eu queria agradecer a cada um de vocês, deixar o tempo aí para que vocês possam agradecer aí a nossa audiência. Então fiquem à vontade. Rogério, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Bruno, pela oportunidade, né? Agradecer ao Daniel e a Thaís também, a Locatelli pelo convite, né? Muito agradável a conversa que a gente teve. Agradecer a indicação lá do Nicolas. E também do Mel, né? Do Mel, claro. Da Geleia Real. Geleia Real. Salvando as nossas vidas aí, né? Aumentando a imunidade. A gente sempre tira boas coisas do network, né? Então agradecer bastante, agradecer a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, né? Você me encontra nas redes sociais, no LinkedIn. O Tewa também, nós estamos no Instagram, né, mais ativos no Instagram. E por incrível que pareça, eu ainda uso bastante o Facebook para colocar notícia. Então todas as notícias estão lá no Facebook. Parece um pouco velho agora, né? Falar Não, mas é importante. De Facebook. E espero, né, encontrá-los aí nos próximos eventos, né? E expandir cada vez mais
networking. Eu acho que esse momento, o que vocês estão fazendo aqui é muito louvável, porque disseminar o conhecimento, trazer pessoas aqui que estão passando por esse momento em suas empresas, né? Ajuda também a trazer para outra, né, para a audiência aqui, né, que está nos assistindo, também o que eles devem fazer nesse momento em suas empresas, né? Então, no momento que a gente tem esse direcionamento, né, de líderes das áreas, eu acho que nos dá mais conforto, nos dá mais força para convencer a gestão em investimentos e também dar o direcionamento correto dentro das empresas, porque esse benchmark ele é importantíssimo, né? Bom, eu acho que são sempre conversas muito ricas, né, Bruno? E bom, acho que ter trazido o Rogério, separado essa hora para a gente conversar, assim, eu acho que foi muito bom. Acho que nossa audiência deve ter adorado aí ouvir. Acho que não só pela serenidade como você expõe os temas e a tranquilidade, mas até um tom reflexivo, assim. Isso tudo acho que nos permite parar, pensar um pouco mais e dar essa serenidade que eu acho que a gente precisa ter dentro do tributário, né? Acho que essa quantidade de informações, enfim, essa indústria que é o tributário acaba gerando uma certa ansiedade. Vai ser até um pouco da pauta do próximo videocast, né? Daniel Mascarenhas. Mas eu acho que essa serenidade do Rogério acaba nos tranquilizando e eu acho que é um dia após o outro, no fim das contas. Quer dizer, a gente não precisa atropelar os processos, a gente tem que se antecipar a eventuais alterações, mas a gente não pode perder essa serenidade. Isso é muito bom. Isso explica um pouco porque que você constrói essas relações que são duradouras, Rogério. Obrigado. Então, obrigado aí por ter vindo até o nosso Tributário em Pauta e que você volte mais vezes. Obrigado também, Bruno e Thaís, por essa contribuição e a nossa audiência, né, Bruno? Isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada, Rogério, pela presença. Obrigada, Bruno, pelo convite. Obrigada, Daniel, pela oportunidade. E é isso, estamos juntos aí na reforma tributária. Essas conversas, de fato, apesar da gente falar sobre temas tão complexos e, às vezes, um pouco problemáticos e misteriosos, elas dão uma tranquilidade de saber que tem mais gente pensando sobre isso e que está todo mundo engajado. Então, muito, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou aqui e até a próxima. Isso, e para você aí que continua nos acompanhando, queria agradecer mais uma vez o nosso episódio, agradecer também e dizer para vocês que o que a gente percebe aqui é que ninguém está só. Estamos todos juntos, né, nesse mesmo barco, né, remando aí, navegando no desconhecido, mas também usando do que a gente já sabe, né, usando da nossa expertise, de tudo que a gente já aprendeu no sistema tributário, e deixar claro aqui para vocês que agora vocês vão receber aí o QR Code com o nosso material rico, em breve também o link para os nossos canais, para o nosso grupo. Sejam sempre muito bem-vindos, muito obrigado pela sua participação, pelos questionamentos, pelo engajamento e até o nosso próximo Tributário em Pauta.